mais antigos. Eu gosto muito, porque me ajuda a não desafinar. Mas vamos para o que importa, porque eu prometi, eu fiz uma promessa a uma pessoa lá da sede, eu tenho que cumprir essa promessa hoje. As irmãs me passaram um tema, que é justamente, né, clamar ao Senhor e ser ouvido, né? Nesse sentido. Então, nós temos aqui diante o Salmo 34, o Salmo que Davi fez em homenagem ao Senhor. Mas antes de entrarmos dentro do Salmo, eu quero somente, né, trazer aqui uma recapitulação junto com os irmãos, porque que Davi, né, ele escreveu este Salmo, ok? No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, nós vamos ver Davi sendo ungido a rei. Amém? No capítulo 17, nós vamos ver Davi se levantando contra Golias, vencendo a Golias, matando a Golias. No capítulo 18, Samuel ele começa a ficar nervoso, preocupado com o crescimento de Davi, a sua popularidade, digamos assim. E aí ele arma um plano, certo? Para matar Davi. E ele quer que essa execução ela se pareça com um acidente. Só que esses planos começam a demorar. Daí Saul, ele muda de plano. Ele quer Davi morto de qualquer jeito. Depois de dadas essas ordens para matar Davi, o que Davi faz? Foge, claro, né? Foge. E nessa fugida de Davi, Davi chega em Nob, diante do sacerdote Aimeleque, sem nada para que eu ajudasse a defender sua vida. Eu falo de armas. Diante de Aimeleque, o que Davi expõe a sua condição, e Aimeleque oferece a espada que ele mesmo usou, Davi usou para matar o gigante Golias. Desse íntegro até ele chegar diante do rei dos filisteus, né, que é Ax, que na epígrafe aqui do Salmo, né, nós vamos ver Abimeleque, porque eu acredito que Abimeleque seja o pseudônimo, né, do nome de Ax. E aí ele se vê nas mãos, na terra dos filisteus, daquele povo que um dia ele tirou a vida daquele, digamos assim, um Deus, que eles acreditavam que Golias era invencível, né? Então se tornou, eu posso dizer, que Golias era para eles como um homem indestrutível. Mas Davi ia pensando que ia ter, digamos assim, uma proteção. Porém, sabemos que em todo âmbito, em todo ambiente, nós temos pessoas que gostam de bajular, né, irmãos? Nós temos essas pessoas. Então aquelas pessoas que estavam em volta ali do rei Ax começou a perceber, né, e a notar e trazer a recordação de que Davi ele era muito mais perigoso, porque Saul havia vencido milhares, né? Saul havia vencido 1000, só que Davi havia vencido 10 milhares. E aí então ele começa os cochichos no ouvido de rei Ax. Então Davi ele começa a perceber o perigo de estar ali naquele ambiente, naquela terra filisteia. E Davi, percebendo quão era perigoso ele continuar ali naquele ambiente, Davi tem uma ideia. E essa ideia ela surge de uma aflição. Você imagine só, você cair nas mãos do seu inimigo, no povo, né, das pessoas que amavam o seu Golias lá de outrora, e você percebe que ali pode a qualquer momento haver uma armadilha para você. E Davi ele tem uma ideia muito louca, eu posso dizer assim. Davi se finge de louco. Davi começa a rasgar as portas e a babar. Babava
que a saliva descia pela sua boca. Interessante, né, irmãos? O que um homem, o que uma mulher ela é capaz para poder salvar a sua própria vida. Mas eu acredito que entre esse episódio houve sim um clamor ao Senhor. E a única saída que Davi pôde notar diante daquela situação foi justamente se fingir de louco. E aí o rei Ax disse assim: rapaz, para que vocês me trouxeram mais um louco? Ou seja, se ele disse mais um louco é porque havia mais loucos lá, né? Então o rei acaba aqui dizendo que não precisava ali de Davi. Então Davi, ele se aparta daquela terra e vai para onde? Para a caverna de Adulão, a caverna de refúgio, caverna de esconderijo. E Davi, quando chega lá, as pessoas começam a se reunir com Davi. Eram pessoas honrosas? Não, não eram pessoas honrosas. Eram pessoas que estavam lá também com problemas, devido a algumas perseguições, devido a questões, digamos assim, de não pagar direito os seus impostos, digamos assim. E então estava ali com Davi. E Davi, ele começa a trazer a memória para aquelas pessoas, aquelas centenas de pessoas que estavam ali juntamente com ele naquela caverna. E ele pega aquela oportunidade. Veja só, o homem segundo o coração de Deus, em meio a tantas aflições, em meio a tantas perseguições, fugindo de Saul, fugindo agora do rei Ax. Mas ele vê, né, durante todo esse percurso, uma oportunidade de engrandecer ao Senhor, de fazer notória o que Deus fez na vida dele. Então ele começa no Salmo aqui 34 dizer: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O salmista fala, Davi declara com louvor, né? Com louvor ao Senhor. Ele diz que o louvor dele continuará em sua boca. A palavra diz. Louvor, irmão, ele justamente é uma obra meritória. A gente só louva alguém quando alguém é merecedor. Você não vai louvar alguém, você não vai bendizer alguém que não fez nada por você. Ou vai? Vai? Não. De forma alguma. A gente louva a Deus por uma obra meritória, ou seja, reconhecendo os feitos do Senhor na nossa vida. Amém? Então Davi, ele começa a entrar justamente nesse versículo, dizendo que ele jamais cessará o seu louvor a Deus. No versículo 2 ele vai dizer: a minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos ouvirão e se alegrarão. Se gloriará no Senhor, irmão, quer dizer se orgulhar, se ufanar, louvar, bendizer o Senhor por todos os feitos que Ele tem feito, que são notórios, são perceptíveis em nossas vidas. Aí eu vejo aqui dentro desse salmo que Davi, ele começa a falar no versículo 3, e a gente pode perceber que Davi, ao mesmo tempo, ele está evidenciando que no Senhor existem garantias, existem promessas. E Davi vai evidenciar isso no versículo 3. Eu vou correr contra o tempo, viu, irmãos? Amém? Porque eu preciso cumprir minha promessa. Então, no versículo 3, Davi vai dizer assim: engrandecei ao Senhor comigo. Ele convida aquelas pessoas que estão ali com ele para engrandecer, para louvar, para bendizer o nome do Senhor com ele. Se alegrem comigo, porque o Senhor me livrou. Davi está dizendo aquilo para aqueles 400 homens que estavam ali reunidos com ele. Aí ele vai dizer na parte B, que diz assim: juntos exaltemos. Quando ele diz juntos, vamos nos unir. Aí Davi menciona aqui a união. Que lindo, né, irmãos? A gente estudar os salmos e perceber o porquê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele observava
as coisas e via em tudo Deus. Ele via no céu, nas plantas, nas vidas dos animais, na vida dos seres humanos, o agir, o trabalhar do Senhor. Então Davi, ele convida, ele não quer se alegrar sozinho, irmão. Ele quer que aqueles que estavam com ele entrasse junto nessa alegria, né? Quão bom é que os irmãos vivam em união, né? Aí entra esse versículo. Quão bom é que os irmãos vivam em união. Isso é louvável diante do Senhor. Aí, amados, continuando, no versículo 4, aí vamos entrar nas promessas, nas garantias que nós temos junto com o Senhor. Busquei ao Senhor. No versículo 4. Deixa eu só vir aqui, porque senão eu me esqueço das coisas. Então, no versículo 4, ele diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele diz: busquei ao Senhor. E aí, qual é a garantia que ele teve, irmãos? A resposta. Quem busca o Senhor, Davi está dizendo que tem resposta. Amém? Então, uma garantia, isso é uma promessa que nós temos, de buscarmos a face do Senhor e no final de tudo nós obtermos a nossa resposta. Temos versículos, inúmeros versículos, que falam, que nos afirmam que a busca no Senhor tem resposta, que a busca no Senhor tem solução, que a busca no Senhor tem alívio. Nós temos versículos que nos afirmam isso. Já na parte B, diz assim: livrou-me de uma parte dos meus temores. É assim, irmão, que está escrito? De todos. Está vendo, irmãos? Livrou-me, ou seja, ele foi respondido e ele teve o quê? Livramento. Além dele ser respondido, ele teve o livramento. Olha que coisa linda. Olha que coisa interessante. Salmo 40 diz assim: esperei no Senhor com paciência e ele se inclinou. Olha o gesto, irmão. Observe aqui. Não, vamos aqui conjecturar um pouco, né? Olha só. E ele se inclinou. Aleluia. Irmãos, Deus se inclinou. Deus se inclina. Você sabe que ato maravilhoso é esse da parte de Deus, se inclinar para nós, que somos pobres, miseráveis, pecadores? Olha só o Deus tremendo que nós servimos. Olha só a imensidão desse amor. Você clamar. Nós somos grãozinho de areia na presença do Senhor, né, irmão? Aí você clama. Aí a palavra diz que ele vai, se inclina para você. Para quê? Para ouvir. O que, irmão? O seu clamor, irmão. Nós temos promessas de Deus de clamar ao Senhor e ser ouvido. De clamar ao Senhor e ter a nossa resposta. No versículo 5, vamos para lá. Davi, ele diz assim: olharam para ele e foram iluminados. Em outra versão diz radiados. Ou seja, aquele que clama ao Senhor, que busca o Senhor, que olha para o Senhor, ele é iluminado pelo Senhor. Embora ele esteja em uma situação, uma circunstância na qual ele não vê a saída, na qual ele se vê perdido, mas no momento que ele olha para o Senhor, ele é iluminado. Ou seja, o que Davi está querendo dizer com isso, irmão? Que diante das provas, diante das tribulações, mesmo nas perseguições, mesmo nas tribulações, nós temos o iluminar do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós não andaremos nas escuras, na escuridão, porque o Senhor nos prometeu nos guiar. O Senhor nos prometeu estar conosco até o fim dos séculos. E tem vários versículos que nos
nos afirma isso na Bíblia Sagrada. Então, na parte B desse versículo 5, diz assim: e os seus rostos não ficarão confundidos. Nós temos a garantia de sermos iluminados e de não sermos confundidos. O que Davi quer dizer isso? Quando nós estamos passando por luta, por problema, por perseguição, o que acontece? Quando nós estamos passando por uma enfermidade, nosso semblante ele muda. Fica triste, fazer que nem minha mãe, capiongo. Nosso semblante não é o semblante de quem está na bonança, de quem está, sabe, dando vitória. Não, não é. Nós deixamos transparecer isso no nosso olhar, muitas vezes. Às vezes, as pessoas falam que eu sou muito simpática e dizem assim: mas eu nunca vi você triste. Mas muitas vezes eu sorrio e eu estou triste. Mas só minha esposa que sabe. Só meu esposo que vê, às vezes, meu olhar de tristeza, de preocupada, de aflita. Eu tento esconder, às vezes não consigo, mas eu tento. E aí, o Davi, o abençoado Davi, ele estava lá, né, se demonstrando de louco, um semblante decaído. Aí ele vai e se lembra: eu vou mudar meu semblante. Eu não vou estar com o semblante de uma pessoa extremamente confiante em Deus. Ele vai e coloca um semblante triste. Para quê? Para mostrar para aqueles que estavam ali à sua volta que Davi estava louco, ele não servia ali para nada, para poder escapar das mãos daquele rei filisteu. Aleluia! E quero dizer que, na medida que Davi, ele evidencia isso para aqueles homens, ele louva a Deus, ele glorifica a Deus, ele engrandece a Deus, ele menciona o agir de Deus na vida dele. Para aquelas pessoas que estavam ali à volta, ele estava pregando o amor de Deus. Amém? Então não existe essa situação em que Deus nos vai deixar confundidos, que Deus vai nos permitir andar na escuridão. Eu quero te dizer algo aqui nesta noite, que não deixe que a circunstância defina a sua adoração. Nós não podemos permitir isso. Vai existir momentos que você vai adorar na alegria, na bonança, em grande satisfação, com seu coração pulando de alegria. Mas vai existir momentos na sua vida que só você e Deus sabem porque está daquele jeito. E é nesse momento que nós não podemos que as circunstâncias definam quem nós somos diante de Deus, que defina a nossa adoração, que defina a nossa confiança no Pai. Nós não podemos que deixar que as circunstâncias elas nos paralisem. Não, porque cremos que Deus ele nos iluminará e não nos deixará confundidos. Nós temos promessas dentro da palavra do Senhor. Vamos para o versículo 6, que é o tema. Clamou este pobre. Clamou este pobre. Engraçado que Davi ele poderia mencionar assim: eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Mas por que Davi ele tem essa notoriedade de querer enfatizar a palavra pobre? Né, irmãos? Por quê? Irmãos, isso mexeu comigo lá em casa. Eu comecei, quando a irmã Edilene lançou para mim eu disse: mãe, faça cartaz, não. Aí ela disse: não, mãe, não vou fazer. E quando eu vi o cartaz, eu comecei a chorar. Meu irmão, Jesus tem misericórdia de mim, dessa pobre, pecador. Então, irmãos, aí Deus vai começar a falar. Então começa a questionar: Jesus, por quê? Por que esse tema? Por que Davi ele se identifica como um pobre? Se ele não era pobre, ele foi ungido a rei, com unção do Espírito Santo. Mas Davi está falando aqui não da pobreza material. Davi não está falando aqui da falta de riquezas materiais.
Quando Davi diz, clamou este povo, Davi está expondo a sua condição diante de Deus e diante dos homens. Davi está querendo dizer assim, clamou este miserável pecador ao Senhor e ele ouviu. Aleluia! Interessante. Davi, ele sendo rei, ele estando num patamar de um grande status, né? Porque naquela época rei era praticamente tudo, né? Era uma glória tremenda ser rei. Aí Davi vai e diz assim, clamou este pobre. E aquelas pessoas que estavam reunidas ali com Davi, irmãos, eles sabiam que Davi tinha sido ungido rei. Mas Davi, ele faz menção de que ele era pobre, pecador. Ele era miserável, pecador, diante de Deus. Que ele não era nada diante de Deus. Nós não somos nada diante do Senhor. Mas o Senhor nos amou. O Senhor nos escolheu. Nos trouxe de um lamaçal de pecado. Nos colocou, nos firmou os nossos pés numa rocha. E nos colocou no santuário para adorar a Ele. Mas por que ele fez isso, irmã Carmen? Porque Ele nos ama. É um amor tão grande, irmãos, tão imensurável, que Ele deu seu Filho unigênito para morrer no lugar. E aí Davi segue. Davi vai dizer o seguinte, que além de ele clamar, o Senhor o ouviu. Depois que o Senhor ouviu, o Senhor só não ficou na escuta. O Senhor fez o quê? O Senhor o salvou. Salvou das mãos do seu inimigo. Eu não sei qual é o seu inimigo hoje. Eu não sei qual tem sido a sua noite de choro. Não tem aquele versículo, né? Salmo 30. Uma noite, o choro pode durar uma noite, mas amanhã, amanhecer do dia, a alegria chegará. A alegria vem. Eu gosto de dizer com minhas palavras, irmãos. Então, o que acontece? Eu não sei qual tem sido a sua noite de choro. Eu não sei o que tem realmente, muitas vezes, perseguido a sua vida, o seu íntimo. Mas a palavra do Senhor, ela nos assegura de que no Senhor nós temos resposta, que no Senhor nós temos livramento, que no Senhor nós somos iluminados, que no Senhor nós não somos confundidos, e a palavra também ela nos garante que de qualquer situação. Para que mais, irmão, de que uma promessa dessa? De sermos salvos de qualquer situação. Claro que primeiro a nossa salvação espiritual. Claro, ela é muito importante. Mas também, além da nossa salvação espiritual, o Senhor nos salva de circunstâncias terríveis, de tempestades. O Senhor nos salva de aflições, de momentos tenebrosos, de escuridões que só o Senhor pode nos tirar de lá. Glória a Deus. E muitas vezes nós estamos numa oração e às vezes nós estamos vivendo um momento de escuridão dentro de nós. Sabe, irmãos? E muitas vezes o irmão que está orando conosco não percebe. Não tem a perceptividade de entender, de discernir o que estamos a passar. Mas o Espírito Santo, aquele que o Senhor nos deu, Ele sabe, Ele entende o nosso gemido. Ele entende cada balbuciar da nossa boca. Muitas vezes acontece, eu acredito que tenha acontecido com você. De muitas vezes você não ter palavras para orar. De você colocar o travesseiro, sabe, irmão? Para esconder o seu grito. Eu não sei se aconteceu, que comigo já. De você esconder, querer gritar e você acalmar ali, sabe? Tentar esconder o seu grito. E você dizer com a tua alma, gritar com a tua alma, dizer assim, Senhor, me socorre. Aleluia! Porque diante dessa situação, só o Senhor para me livrar. Eu acredito que você já tenha passado por isso. E se não passou, dê glória a Deus. Mas se vier a passar, tenha plena confiança de que Deus te livrará. De que Deus trará a salvação no momento certo, irmão.
Mas o momento é dele. Atravessamos deserto? Atravessamos. E por que nós atravessamos deserto? Por quê? Porque Deus nos quer provar. E diante dessa provação, Deus nos quer nos ensinar algo. Fazer com que nós aprendamos uma lição. De quê? De que só temos alguém para confiar. Só temos alguém para depender. De quem? Dele. Autor e consumador da nossa fé. Então que nós venhamos a cada dia estarmos realmente alicerçados na palavra, no Senhor Jesus, nas garantias, nas promessas. Faça menção na tua memória, traz a memória, quando Davi estava trazendo naquele momento. Davi estava dizendo ali para aqueles homens, e ao mesmo tempo ele estava trazendo, olha só o que Deus fez comigo. Eu estava sendo perseguido por Saul, eu estava sendo perseguido, eu estava na terra dos filisteus, a quem eu fiz um grande mal a ele, mas o Senhor, ele me livrou. E Davi estava trazendo a memória que Deus havia feito na vida dele. E muitas vezes nós precisamos nos lembrar, trazer a memória de coisas passadas que Deus fez na nossa vida, para que nós venhamos nos alegrar diante do Senhor e dizermos: essa situação da qual eu estou vivendo neste momento não é nada diante de Deus. O Senhor já me livrou de coisas piores, e o Senhor vai me livrar dessa também. Nós temos que crer, nós temos que confiar desta maneira, irmãos. Nós temos que permanecer crentes na presença do Senhor, crendo, confiando fielmente no Senhor. E aí no versículo 7, já que a irmã leu, eu vou no versículo 7 também. Eu sou meio teimosa. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha aí. Olha que Deus lindo, né? Os anjos do Senhor acampam ao redor. Fala de quê? De proteção. Quando Deus ordena anjos para nos resguardar, Deus ele está nos protegendo. Nos protegendo do mal, nos protegendo do homem sanguinário, nos protegendo de ciladas do inimigo, nos protegendo de cairmos muitas vezes em ciladas que armam contra nós. E o Senhor envia os seus anjos para nos proteger. Por quê? Porque Ele nos ama. Eu vim nesta noite aqui dizer que o Senhor, Ele nos ama. Teve um tempo dessa pandemia que a gente se entristece, né? Só vem notícia ruim, né, irmão? E só veio notícia ruim e tal. E eu estagiando e com medo de pegar esse vírus. E eu disse: Jesus, é meu sonho. Eu não posso deixar de estagiar. Eu disse: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade. Eu só temia pela minha mãe, pela minha filha e pela minha sogra. Claro que meu esposo também, porque também no momento ele deixou de trabalhar. E aí eu começava a me trazer a memória. Por que o Senhor me trouxe para os caminhos dele? E aí isso foi o que me fez, sabe, irmão, ficar confiante. Porque no momento que nós percebemos que uma luta está tentando nos afastar, que está tentando tamponar a nossa fé, nós temos que trazer a memória coisas que o Senhor nos fez. E aí eu comecei a pensar: Ele me ama. Sabe, irmãos? Ele me ama. Até aquele louvor: me ama, né, da irmã Ana Paula Barata. Eu não vou cantar agora. Então o Senhor, Ele nos ama com amor incondicional. Com amor incondicional. Né, irmãos? Então foi isso que me fez. Aí eu percebi: nossa, como muitas vezes nós somos ingratos diante de Deus. Porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, o Senhor até aqui tem nos livrado. E por quê? Qual é o motivo de Jesus ter nos guardado? Qual é o motivo? Só isso. Ele nos ama. O motivo de Jesus te trazer nesta casa, nesta noite, para ouvir a irmã Carmen,
Porque Ele te ama. O Aleluia. motivo que Jesus tem para conosco é o amor. O que motivou Jesus a subir naquela cruz, receber aquela coroa de espinhos, foi o amor. E nós temos, quero mudar um pouco aqui e terminar logo após, que nós temos que praticar esse amor. Nós estamos passando, essa onda terrível, ela está passando, irmãos. Graças a Deus. Mas não pense que vai passar e vamos ficar só na bonança, não. Viu? Porque a palavra tem que se cumprir. Vai passar, porque tudo passa, né? Mas nós temos que nos agarrar mais no Senhor Jesus. Nós temos que nos firmar mais na palavra e praticar. Nós vemos nos jornais pessoas cantando o hino que a irmã cantou. Quantas vezes eu estava lá no estágio e aí o enfermeiro disse: canta, irmã Carla, canta aquele louvor que a gente escuta lá nas redes sociais. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer. O soro, aí os enfermos estavam lá e diziam: quem estava cantando? Era uma irmã que estava ali fora. Então, irmãos, é isso. Deus usa você onde você estiver, mas você tem que mencionar, você tem que deixar fluir este amor, porque vai existir muitos momentos da nossa vida, irmãos, que as pessoas estarão ao nosso lado, passando por vários problemas. E eu quero trazer também à memória que nessas épocas nunca se houve tanta procura por psicólogos como esses dias. E por que isso? Por quê? Porque as pessoas estão desacreditadas, primeiro de si mesmas e segundo dos que estão à sua volta. Então eu quero trazer só à memória dos irmãos uma pequena reflexão. Vamos ter cuidados, nós como igreja do Senhor Jesus, para sermos pessoas confiantes, pessoas que as pessoas sintam necessidade, sabe, Evangelho, de chegar com um problema, às vezes que está lá gritando, morrendo por dentro, mas não tem coragem de contar nada para a gente, porque não vê em nós uma confiança. Então, nós, igreja do Senhor Jesus, nós temos que transmitir isso. Não só para as pessoas lá fora, que ainda não aceitaram Jesus, mas para as pessoas que estão aqui à nossa volta. Nós temos que sentir que nós podemos confiar. Certo que a Bíblia diz que maldito o homem que confia no outro homem. Mas nós estamos aqui, Paulo disse que é para ajudar uns aos outros. Para ajudar a levar as cargas de uns aos outros. Então nós precisamos. E o que nós podemos fazer para trabalhar essa confiança dos nossos irmãos? A união. A união. Nós precisamos fazer como o salmista Davi. Convidar os irmãos para se alegrar junto com ele. Para se congratular na presença do Senhor Jesus. E mencionar o amor, os feitos de Deus na nossa vida, que são incontáveis, isso é bem verdade, mas nós precisamos trazer à memória o que Deus fez na nossa vida, e jamais esquecermos de orarmos ao Senhor, de clamar ao Senhor, de pedir, de fazer as nossas petições diante de Deus. Davi diz que ele, no salmo aqui, diz que o louvor estará continuamente, ou seja,
incessantemente. Nós precisamos estar orando ao Senhor, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, porque quando louvamos, nós colocamos todo o nosso foco em Jesus. Todo o nosso foco vai para Deus. O nosso foco estando no Senhor, não resta nada para nós. Nós saímos do nosso egocentrismo, que muitas vezes quer reinar na nossa vida. Eu sou assim, eu sou acolá, eu ajudo assim, eu fui atrás daquele irmão, aí eu socorri aquele. Egocentrismo. Egocentrismo, irmão, não combina com o servo do Senhor. Quando louvamos ao Senhor, nós colocamos toda a nossa atenção para o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós começamos a perceber que nós não somos nada, mas que Ele é tudo na nossa vida, amém? Então não esqueça, louve sempre a Deus. Está em casa, está trabalhando, busque a Deus, um pensamento, ore ao Senhor. Está lavando uma louça, você que é mulher, que é dona de casa, faça menção da Bíblia, medite na palavra do Senhor, principalmente quando você estiver muito atarefado. Mas não tem tempo, não tem, irmãos. Quando eu estou muito atarefada, eu digo: Jesus me socorre, Jesus faz isso, Jesus me ajuda. Jesus, pelo amor de Deus, essa ansiedade vai me matar. Me ajuda a não ficar dependendo dos remédios. Essa semana, só Jesus. Só eu sei que Jesus sabe. Até a arritmia voltou. Mas eu quero pedir aos irmãos, para encerrar, que eu preciso ir para o culto de mocidade, que os irmãos orem por mim, me coloquem nas orações, o meu esposo, a minha casa, né? Que Deus tenha misericórdia dos nossos dias, o que estaremos ainda para enfrentar. Que o Senhor também venha abençoar essa congregação poderosamente. Venha dar o crescimento espiritual, o crescimento em quantidade, né, em quantitativos de pessoas, né, que ela possa crescer não só na graça, mas também no conhecimento do Senhor, né, que é a palavra do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, né, estarei sim também orando por vós, orando por esta congregação. E foi muito bom retornar a esta casa, me trouxe muitas recordações boas, maravilhosas, de festas magníficas, né, irmã Conceição? E foi muito bom, estava com muito tempo que eu não vim aqui. E eu quero agradecer, né, a irmã Eliane, a irmã Edilene, que se lembrou de me convidar e tudo mais, e os demais irmãos. Que Cristo vos abençoe poderosamente. Amém.